Oi, gente, boa tarde. Hoje nós iremos falar sobre o livro A Estratégia do Oceano Azul. O livro é dividido em 9 capítulos, né? Isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, o primeiro capítulo, ele fala mais sobre a concorrência e sobre como criar esses oceanos. E também cita o exemplo de algumas empresas. No primeiro capítulo fala um pouco sobre o Oceano Azul, que representa todos os setores não existentes hoje no mercado, e o Oceano Vermelho representa todos os setores hoje existentes. Existem 2 oceanos, o Oceano Vermelho, que são as fronteiras setoriais, que são definidas e aceitas, e os Oceanos Azuis, que se caracterizam por espaço de mercado inexplorados. Em contraste, as empresas que buscam criar oceanos azuis perseguem a diferenciação e a liderança de custos ao mesmo tempo. A criação de oceanos azuis consiste em reduzir os custos e, ao mesmo tempo, aumentar o valor para os compradores. Essa é a maneira como se empreende um salto valor para tanto a empresa quanto para os compradores. Eu percebi também nesse capítulo que ele relata que, à medida que os oceanos vermelhos ficam cada vez mais sangrentos, os gestores preocupam-se com o Oceano Azul. Só que foi encontrado também um padrão entre a exploração desse oceano, que também fala sobre os princípios da formação, a reconstrução de fronteiras e além da demanda existente e também superar as barreiras organizacionais. Mais algum comentário sobre o primeiro capítulo? No livro há um estudo sobre o lançamento de novos negócios de 108 empresas. Nele constata que 86% dos lançamentos são de oceanos vermelhos e 14% por parte dos oceanos azuis. Mas a margem de lucro foi bem diferente. Os oceanos azuis tiveram uma margem de lucro de 61%, enquanto os oceanos vermelhos apenas 39%. Podemos começar sobre o capítulo 2? Sim. Bom, o capítulo 2, na minha percepção, ele se aprofunda mais e já começa a falar sobre as ferramentas, modelos analíticos e sobre o que em si consiste a estratégia, que é sobre minimizar custos, riscos e não em assumir riscos sem um conhecimento prévio sobre o assunto. O capítulo 2 introduz as ferramentas e modelos analíticos essenciais para a criação e exploração dos oceanos azuis. Bom, no capítulo 2 eu percebi também que ele coloca 4 perguntas-chave que questionam a lógica estratégica e o modelo do negócio do setor, que são: que atributos considerados indispensáveis pelo setor devem ser eliminados? Que atributos devem ser reduzidos bem abaixo dos padrões setoriais? Que atributos devem ser elevados bem acima dos padrões setoriais? E que atributos nunca oferecidos pelo setor devem ser criados? O capítulo 2 fala sobre as ferramentas de modelo de análise, como a matriz de avaliação de valor, o modelo das 4 ações e a matriz eliminar, elevar e criar. Bom, o terceiro capítulo já fala mais sobre a maximização de oportunidades e minimização de riscos. E nisso ele foca bastante sobre as barreiras, essas coisas, e como você minimiza os riscos que a empresa pode sofrer. Isso. O capítulo 3 identifica os caminhos pelos quais se cria um espaço de mercado inexplorado entre os domínios de diferentes setores. O capítulo 3 fala sobre as fronteiras do mercado. Ele diz que é preciso reconstruir as fronteiras do mercado para poder se libertar das concorrências e criar oceanos azuis. No capítulo 3, está falando assim: na realidade, contudo, existe uma cadeia de compradores que participam de maneira direta ou indireta da decisão de compra. Os compradores que pagam pelo produto ou serviço podem ou não ser o usuário final, e em alguns casos também entram em cena os influenciadores. Embora esses 3 grupos não raros se sobreponham, eles geralmente não se confundem. Os setores também apresentam 2 padrões comuns. Os setores com orientação emocional oferecem muitos extras que aumentam o preço sem aplicar a funcionalidade.
A eliminação desses extras podem criar modelos de negócio basicamente mais simples, com custos e preços mais baixos, que serão bem recebidos pelos clientes. No sentido contrário, setores com orientação funcional podem infundir nova vida nos produtos comodizados, acrescentando algumas doses de emoção e assim agindo estimulam nova demanda. Todos os setores estão sujeitos a tendências externas que afetam seus negócios ao longo do tempo. Para finalizar esse capítulo, uma frase que me chamou bastante atenção é que o comportamento das empresas afeta as expectativas dos clientes. Isso diz bastante sobre o que esse capítulo relatou. Bom, o capítulo 4, ele fala sobre a alinhação do projeto estratégico e, em muitos casos, este momento mal executado prende empresas em oceanos vermelhos por um longo período. O capítulo 4 fala um pouco sobre como desenvolver o processo de planejamento estratégico de uma empresa. A princípio da estratégia do Oceano Azul é se concentrar no panorama geral e não nos números. Essa abordagem introduz novas estratégias e liberta a criatividades. São elas despertar visual, exploração visual, feira estratégica e comunicação visual. No quarto capítulo, desenvolvem uma abordagem alternativa para o atual processo de planejamento estratégico que se baseia não na preparação de um documento, mas no desenho de uma matriz de avaliação de valor. Essa abordagem sempre produz estratégias que liberam a criatividade de uma ampla gama de pessoas dentro da organização e abre os olhos das empresas para os oceanos azuis, além de serem fáceis de compreender e divulgar com vistas à execução eficaz. O autor também cita que a empresa Samsung, ela utilizou essas matrizes e a gente nem imagina que ela tenha passado por todas essas coisas citadas para chegar onde está hoje. Bom, o capítulo 5 nos aponta o terceiro princípio da estratégia: ir além da demanda existente. As empresas se esforçam para ampliar os clientes existentes e o autor reforça a ideia de que elas precisam avançar e fugir do convencional. No capítulo 5, a fim de criar o maior mercado possível para a nova demanda, no capítulo 5, ele mostra como ampliar o tamanho dos oceanos azuis. Existem 3 níveis de não clientes e é preciso saber como atraí-los para ampliar o Oceano Azul. O primeiro nível são não clientes quase convertidos. O segundo nível são clientes refratários. E o terceiro nível são clientes longe do seu negócio. Mas ele diz que não existe regra fixa sobre qual tipo de cliente focar. Bom, além do que elas falaram, eu acrescentei mais um pouquinho, que é quando as empresas competem para satisfazer todas as preferências dos clientes por meio de segmentação mais refinada, geralmente corre o risco de criar mercados-alvo muito pequenos. Para maximizar o tamanho de seus oceanos azuis, as empresas precisam avançar em direção oposta. Em vez de se concentrar nos clientes, devem focar nos não clientes. O capítulo 6 é sobre construir um modelo de negócios robusto para garantir que o empreendedorismo gere bons lucros com base na ideia do Oceano Azul. Isso nos leva ao quarto princípio de estratégia: acertar a sequência estratégica, e o capítulo fala basicamente sobre isso. O capítulo 6 desenvolve um projeto de estratégia que cria condições para que a empresa não só ofereça um salto em valor para a massa de compradores, e sim construa um modelo de negócios viável. O capítulo 6 também fala sobre o ciclo de compra de um produto, o ciclo de vida e o corredor de preço e de massa. Ele basicamente guia a empresa a avaliar o perfil do produto. Este capítulo analisa a sequência e estratégia de como desenvolver e validar as ideias do Oceano Azul para garantir sua viabilidade comercial. O ponto de partida é a utilidade para o comprador. Não se deve permitir que o custo determine o preço. Também não se deve reduzir a utilidade, porque o alto custo inibe a capacidade de lucrar ao preço estratégico.
Para finalizar esse capítulo, uma coisa bem interessante que ele colocou é que para o comprador, o valor do produto ou serviço pode estar estritamente vinculado ao número total de usuários. E realmente, nos dias de hoje, a gente paga bem mais caro por uma coisa que muitas pessoas usam, mas que tem uma qualidade menor do que outros que não são tão conhecidos assim. O capítulo 7 introduz o que eles chamam de liderança no ponto de desequilíbrio. Além das outras barreiras citadas anteriormente, existem 4 outras barreiras citadas: a cognitiva, a barreira de recursos, a barreira motivacional e a barreira política. Quando se trata de recursos escassos, os executivos podem explorar 3 fatores que exercem, por um lado, influência desproporcional na liberação de recursos e, por outro, multiplicam o valor desses recursos. Pontos quentes são atividades que consomem poucos recursos, mas apresentam alto potencial de ganhos de desempenho. Em contraste, pontos frios são atividades que consomem muitos recursos, mas exercem pouco impacto sobre o desempenho. Em todas as organizações, os pontos quentes e os frios são abundantes. Bom, o capítulo 8 ele traz meio que as recomendações sobre montagem de estratégia e a influência em si. O capítulo 8 recomenda que se complete a execução da estratégia como parte da elaboração da estratégia, de como a motivar as pessoas a agir no dia a dia com base na estratégia do Oceano Azul. Os resultados da empresa não só dependem de você, dependem do desempenho de todos, incluindo o processo da estratégia. A estratégia deve ter desenvolvimento, explicação, expectativas e também deve-se valorizar a opinião dos outros. Peraí. Peraí. Portanto, a minimização do risco gerencial é ainda mais importante na execução de estratégia do Oceano Azul. Para tanto, as empresas devem ir além das recompensas usuais, do tipo cenoura e chicote. É fundamental que adotem um processo justo na elaboração e na execução das estratégias. Nossas pesquisas mostram que o processo justo é fator crítico para que distingue as estratégias do Oceano Azul bem-sucedidas daquelas que não deram certo. O capítulo 9 meio que reflete tudo que ele foi desenvolvido nos outros capítulos. E nisso ele reforça todas as estratégias citadas. O capítulo 9 analisa os aspectos dinâmicos da estratégia do Oceano Azul. Depois que a empresa desbrava o novo Oceano Azul e descobre suas consequências em termos de desempenho poderoso, mais cedo ou mais tarde surgem imitadores no horizonte, mas esses imitadores também possuem barreiras. As principais delas são que o mercado raramente comporta um segundo participante e as licenças quase sempre bloqueiam a imitação. Concluindo o capítulo 9. Sustentabilidade e renovação da estratégia do Oceano Azul. A estratégia do Oceano Azul em si já envolve consideráveis barreiras à imitação. Algumas delas são operacionais e outras cognitivas. Em geral, as estratégias do Oceano Azul residem em 10 ou 15 anos sem enfrentar grandes desafios. No entanto, como os oceanos azuis e vermelhos sempre coexistiram, a realidade prática exige que as empresas naveguem com sucesso em ambas as águas e dominem as estratégias de atuação tanto no contexto como no outro. Mas como as empresas já sabem como competir nos oceanos vermelhos, o que precisam aprender é como tomar a competição irrelevante. O objetivo deste livro... essa parte não precisa. Só corta. Agora a conclusão. Então, a minha conclusão é de que o livro em si, apesar de ser longo, ele é muito útil e ele traz várias reflexões e uma perspectiva que eu não tinha antes de lê-lo. Ele traz a parte bem estratégica, mas eu, como uma aluna, eu consegui entender bastante o que ele queria dizer e eu acho que ele é muito útil. Eu, particularmente, eu não gosto de ler livro, tá? Isso foi muito difícil pra mim ler um livro inteiro.
Sim, o outro também foi muito difícil para mim ler, mas eu achei que esse livro ele repete muito, bastante coisa, mas é um livro bem interessante e vale a pena ler. Verdade, essa parte eu não quis falar porque o Thiago já é chato, mas ele é muito repetitivo mesmo. O livro tem 9 capítulos e traz uma nova forma de se pensar, criar e gerir um negócio. Na minha opinião, o Oceano Azul seria um mar... O Oceano Vermelho seria um mar cheio de sangue e de tubarões, lutando por espaço. E no Oceano Azul seria um mar grande e inexplorado, sem nenhum predador para atrapalhar. Eu achei o livro muito técnico, mas teve umas partes interessantes que eu gostei de ler, mas outras eu tive que reler várias e várias vezes para poder entender. Bom, eu também achei um livro um pouco repetitivo. Eu teve algumas partes que eu gostei muito, outras que eu fiquei meio boiando na história. Mas eu acho que o livro é importante, principalmente para os empreendedores discutirem melhor sobre os oceanos vermelhos, os oceanos azuis, discutirem sobre seus negócios. Foi basicamente isso que eu achei do livro. Só um adendo aqui que eu esqueci de falar, que eu acho que essa perspectiva de oceano vermelho e azul, ela não se aplica tanto assim, mas no meu ponto de vista não. Porque o Oceano Vermelho, ele é muito sangrento, tá? Mas tem muitas empresas que se saíram bem nesse meio exatamente por ele ser sangrento e ter muitos usuários. E que eu acho que essa demanda de pensar muito em cada estratégia e cada passo se torna muito genérico. E é exatamente isso que o livro fala para fugir. Então essa parte é contraditória. E eu acho que é isso, né? Essa é a nossa vídeo resenha sobre o livro.